Estamos aqui para mais uma aula de História para o 8º ano. Dando continuidade ao nosso conteúdo, sempre lembrando a vocês que isso aqui é uma aula de apoio, tá? É um texto que eu dou aos meus alunos, e aqui eu faço uma pequena revisão, narro o texto, faço breves comentários se necessário, tá? Aos que não são meus alunos, claro, peguem as palavras-chave e façam alguma pesquisa, mas é uma revisão que eu faço com eles. As missões jesuíticas. As missões ou reduções representaram o principal meio de cristalização dos indígenas da América Ibérica. Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus foi criada na França em 1534, mas somente em 1540 foi reconhecida oficialmente pelo Papa. A criação dessa ordem religiosa ocorreu durante a Contra-Reforma e foi uma das medidas adotadas pela Igreja Católica para conter o avanço do protestantismo e expandir a influência da Igreja Católica. No início, os padres da Companhia de Jesus eram pregadores itinerantes, pessoas, instituição ou atividade que se desloca sucessivamente de um lugar para o outro. Eles viajavam para difundir o Evangelho, assumindo a condição de peregrinos ou apóstolos. Nesse caso, apóstolo, pessoa encarregada de defender e difundir uma doutrina ou ideal, no caso aí, missionário. Mais tarde desenvolveram um trabalho missionário nos locais onde visitavam por um período mais longo. A educação foi um dos principais instrumentos de pregação dos jesuítas. A Companhia de Jesus passou a atuar em Portugal a partir de 1540. Imediatamente, os jesuítas se engajaram no processo colonizador português, atuando na América, na Ásia e na África, como missionários e evangelizadores das populações nativas. Eles vão ter um papel muito importante na formação da educação brasileira. A Companhia de Jesus na América Portuguesa. Liderados pelo padre Manuel da Nóbrega, os primeiros jesuítas chegaram à América Portuguesa em 1549, com a comitiva de Tomé de Souza, governador-geral do Brasil. Esses jesuítas receberam da coroa portuguesa a tarefa de catequizar as populações indígenas. Os jesuítas estabeleceram-se inicialmente na Bahia, em São Vicente e no Rio de Janeiro. Nessas regiões, os padres da companhia fundaram colégios que eram mantidos com recursos da coroa e tinham como principais objetivos a catequização e a formação de novos padres. Os colégios ensinavam retórica, humanidades, gramática grega e gramática latina. Para que pudessem ensinar e catequizar a população nativa, os jesuítas também aprenderam a língua tupi. Com esse esforço, foi possível preservar o patrimônio linguístico tupi, ainda que a população indígena tenha sido reduzida ao longo de nossa história. Bom, por intermédio deles, é que nós ainda detemos grande conhecimento da língua tupi passada, que com o passar do tempo foram acabando os índios, as tribos tupis, né? Hoje a população indígena é muito pequena, e nós ainda temos muitos relatos ainda que nos servem para determinar pesquisas ainda dos jesuítas. Os aldeamentos jesuítas. Para converter os gentios ao catolicismo, os jesuítas iniciaram em várias partes da colônia a organização de aldeamentos autossuficientes chamados missões ou reduções. Nas missões, os jesuítas trabalhavam para que os indígenas adotassem um modo de vida cristão e deixassem de lado o politeísmo, as práticas poligâmicas e antropofágicas e outros hábitos de sua cultura. Os índios, eram politeístas, tinham vários deuses, adoravam a natureza, e isso o catolicismo era contra. Na capitania de São Vicente, na região do Rio Paraguai, Paraná e Uruguai,
conhecida como Bacia do Prata, e ao longo do rio Amazonas foram estabelecidos muitos aldeamentos, reunindo em alguns casos milhares de indígenas. Nas missões, os índios eram submetidos a uma rígida disciplina de oração e trabalho. Eles praticavam o artesanato, a agricultura, a caça, a pecuária e a coleta. Nas missões situadas na região amazônica, os nativos exploraram as drogas do sertão, como cacau, urupum, castanha do Pará e baunilha, plantas utilizadas para fins alimentares e medicinais. Assim foi o trabalho desenvolvido com os indígenas. O trabalho missionário de José de Anchieta. Acreditando que os índios eram capazes de compreender os sacramentos católicos, tanto quanto os europeus, os jesuítas desenvolveram um intenso esforço de catequização, fazendo uso principalmente do teatro e da música. Nesse trabalho evangelizador, destacou-se o padre José de Anchieta. O missionário chegou ao Brasil em 1553, aos 19 anos de idade, na década de 1570. Ele propôs várias peças religiosas que eram representadas nas aldeias por meio de músicas e canto. As encenações eram feitas, sobretudo, por crianças indígenas, que, segundo Anchieta, seriam as responsáveis pelo êxito missionário. Aí as primeiras encenações nacionais, né, criadas pelos jesuítas, né? Então, pode-se dizer que o teatro está sendo criado no Brasil nessa época, né? Bom, terminamos a nossa aula, nosso texto, breve comentário, vocês pegam as palavrinhas-chave e façam uma pesquisa na internet, em livros, para melhorar o conteúdo e o contexto que eu dei para vocês. Tá bom? Então, até o próximo vídeo.